Olá, estamos mais uma vez começando Jesus e Saúde Mental pela Web TV Mansão do Caminho. Temos, ao longo dos últimos programas, aberto o livro Episódios Diários, da benfeitora Joana de Ângeles, a partir da mediunidade de Divaldo Franco. Hoje, mais uma vez, iremos abrir o capítulo 4, dessa vez o capítulo 4 deste livro, Episódios Diários, e o capítulo 4 fala justamente sobre irritação. E para poder estar conosco, logo depois da vinheta, eu convidei a nossa amiga Ana Tereza Camasmi, que tem se fazido presente de forma recorrente no nosso programa. Fica conosco depois da vinheta para que nós possamos aprofundar essa mensagem bastante útil para o nosso dia a dia. Olá, Ana. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, a nossa gratidão, o nosso agradecimento pela sua disponibilidade e pela sua presença. É uma alegria estar com vocês, principalmente no trabalho da Mansão do Caminho, que deixa meu coração muito feliz. Obrigada pela visita, pela alegria, pela oportunidade. Obrigada. Ana, dessa vez, nós selecionamos aqui falar sobre irritação. Então, como toda vez a dinâmica temos feito assim, eu vou ler a mensagem e depois nós discorremos um pouco. Ao sair do lar, defrontas os problemas da condução e do trânsito, na busca da tua oficina de trabalho. Transportes abarrotados, pessoas rudes, multidões apressadas, violência pela disputa de lugares, ruas e avenidas movimentadas. Tem uns 3 pontinhos. Se chove, emperra o trânsito e as dificuldades se ampliam. Se faz sol, o calor produz mal-estar e as reclamações promovem aborrecimento. Se dispões de veículo próprio, não te podes mover conforme gostarias, pelas vias de acesso, em congestionamento crescente. Todos têm que chegar a tempo, o relógio não para. Os que se atrasaram pretendem recuperar os minutos perdidos e atropelam os que estão ao lado ou à frente. A irritação chega e se instala, perturbando-te e levando-te a competir também com os agressivos. As buzinas produzem bulha, os semáforos te interrompem a marcha e tudo parece estar contra os teus propósitos. Mantenha calma. Amanhã, propõe-te a sair de casa mais cedo. A tranquilidade de todo um dia merece o teu investimento de alguns minutos. Não te irrites, portanto, evitando os perigos da ira que instala desequilíbrios graves que podes evitar. Ana, como primeira reflexão, o que é que tu nos trazes aí? Nossa, essa página me fez pensar tanta coisa. Primeira coisa, assim, como é que acontece comigo, né? Quando eu me irrito, quando eu fico muito irritada, chateada, aborrecida. Eu me lembrei de uma coisa muito simples, que eu pego muito avião para fazer as palestras por aí. Me irrita aquele tumulto para sair das poltronas. Eu não entendo aquilo, sabe? É uma coisa surreal. O avião ainda nem pousou. Já tem gente tirando a mala, não sei o quê, e batem uma nas outras, empurram pessoas. É uma coisa assim, não combina com a condição social de quem tem, né, condição de pegar um avião. E eu fico pensando assim, o que é isso que acontece com a gente, né? Que irritação é essa que toma conta tanto deles quanto de mim também quando vejo isso, né? Então, que dificuldade de esperar a sua hora, o seu lugar, né? Então, eu fui conversando comigo mesma com esses pensamentos do que dá a irritação e encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, em que Jesus está dizendo: bem-aventurados os brandos, os pacíficos. Kardec colocou nesse capítulo um textinho chamado A Cólera. E nesse texto tem assim, ó: as impaciências decorrem da importância que cada um liga a si mesmo. E eu fiquei pensando assim, nossa, então, toda vez que eu me irrito, quando alguém se irrita e tal, tem alguma coisa que acontece no coração da gente que eu me acho mais merecedor de algo, seja de admiração, de atenção, de privilégio, qualquer outra coisa, mas eu me considero merecedor de algo mais, porque eu sou muito importante em alguma coisa.
Aí eu encontrei uma página do Emmanuel, sabe? Que ele fala sobre isso exatamente. Ele vai dizer, ó, o livro é Estude Viva e o texto é Em Torno da Irritação. Ele diz assim, que a ira, a irritabilidade tem a ver com superestimação do próprio valor. Eu falei, nossa, a mesma coisa do Evangelho? Nossa, Emmanuel foi muito feliz, né? Então eu gostaria de conversar com você um pouco sobre isso. Como é isso, né? A gente se acha mais do que a gente, é por isso que a gente se irrita. O que você pensa? Me parece bastante pertinente e no dia a dia, de vez em quando, a gente fala isso. Quando pergunta assim, parece que a pressa do outro, né, é maior do que a minha pressa. Quando a gente vê assim, esse tumulto no avião ou tumulto No nas vias trânsito. públicas, ela fala muito da via pública do trânsito, né? E a gente fica então pensando, será que a minha pressa... A gente até fala isso, poxa, parece que fulano, o tempo dele é mais precioso, que é como se ele não pode se atrasar, mas todo mundo pode se atrasar. Ela coloca isso aqui, né? Os que se atrasaram pretendem recuperar os minutos perdidos e atropelam os que estão ao lado ou à frente. Então, é como Uhum. se ele fosse mais importante nesse sentido, porque o compromisso dele é mais importante do que os outros. E, de fato, a gente tem uma certa demarcação do que é realmente mais importante, mais urgente e que pode furar o trânsito. Por exemplo, a ambulância. Quando liga-se a sirene da ambulância, todos nós entendemos que, de fato, ali nós Tem temos a que ver? ter uma estima, ou seja, uma avaliação de que tem uma coisa mais urgente que é uma vida. É uma mãe que está, digamos, num processo de partejamento, é algum idoso que está sendo transportado para um hospital, né? Ou então, quando vem uma viatura da polícia e liga, a gente imagina que tem alguma coisa mais urgente, ou um bombeiro. Ou seja, de certa forma, nós, enquanto sociedade, combinamos sinais para realmente entender que, às vezes, o tempo do outro é mais urgente. Mas a questão aí será que de fato eu sempre sou uma ambulância? Eu sempre estou carregando uma urgência maior do que a outra? E é Uhum. curioso, já que você trouxe um exemplo real, quando, assim que me formei, né, antes de trabalhar como psiquiatra propriamente dito, eu trabalhava como clínico geral no interior de Pernambuco, e de vez em quando eu via isso. Ah, eu tinha que transportar um paciente, então eu tinha que ir dentro da ambulância, e era interessante que, em algumas cidades, o motorista falava, doutor, nem vale a pena ligar a sirene, porque o pessoal não deixa. Mesmo com a sirene ligada, mesmo com a sinalização de que é algo urgente que está ali, veja que um médico estava na ambulância sinalizando a urgência também, o pessoal não abria. Interessante, né? Então, veja como essa superestima de si, às vezes, faz com que a pessoa fique, digamos assim, alienada em relação ao mundo, às Uhum. urgências do mundo, mesmo quando tem uma sinalização de que aquilo é mais urgente do que a minha pressa. Mesmo assim, essa superestima, né, que de certa forma leva a um comportamento até mal educado, leva a um Sim, sim, comportamento arrogante de si, sim. às vezes blinda, né, aliena a pessoa. E aí eu queria acrescentar uma situação muito interessante que aconteceu aqui em casa. Meu marido usa marca-passo. E ele foi no banco e o guarda do banco não estava deixando desativar a porta para ele entrar, para não atingir o aparelho, né? Ah, não, essa porta aqui não vai estragar seu aparelho, não. E aí ele começou a discutir com o homem da porta, mandou chamar o gerente. Aí a gerente veio aborrecida. Eu sei que foi uma confusão para ele poder entrar no banco. Ele só queria sacar R$ 100, foi uma confusão. E aí ele voltou para cá dizendo: eu vou entrar com uma ação no Banco Central contra esse banco. Isso é a maneira de tratar uma pessoa. Ele falou o dia todo. E aí, olha só o que Emmanuel fala sobre isso. Vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: por vezes, o irritado leva mais longe do que necessário a faculdade de preservar e defender seus direitos. E eu estava vendo isso, assim, nossa, isso está grande demais. Ele já falou com o gerente, ele conseguiu entrar, ele já conseguiu pegar o dinheiro. O que está faltando mais, né? Por que isso não o acalmou? Então,
Quando eu li essa frase, eu falei assim, olha só, a gente na irritação, a gente se considera com tanta importância que a gente vai muito longe na preservação dos nossos direitos. E a coisa vai virando uma bola de neve imensa. O assunto é desse tamanho e a sua reação já estava pensando no processo judicial no Banco Central. Olha o tamanho da coisa. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento dessa grande irritação? Não adianta você dizer para a pessoa, fica calma. É tudo que ela não pode, né? Então, eu disse para ele, você tem toda a razão. Você foi desrespeitado, não é? Você não se sentiu valorizado na sua necessidade, ela não conseguiu ouvir a sua necessidade. Mas olha, eu queria dizer para você o seguinte, aquelas pessoas não têm formação para isso. Não sabem nem o que é um marca-passo, nem do que é feito um marca-passo, ou coisas parecidas. Toma uma água aqui, se acalme um pouquinho e tal. Então é isso, na hora da irritação, não adianta eu dizer que aquilo está demais. Porque é isso, a gente vai ficando desproporcional, a reação é desproporcional ao acontecimento, que Emmanuel está dizendo assim, se é desproporcional ao acontecimento, é proporcional a quê, então? Pelo que ele diz, é proporcional ao quanto você se sentiu atacado no seu alto valor. Sabe? Então eu fiquei muito tocada com isso, assim, nossa, é verdade, a gente tem reações desproporcionais, né? Que no Evangelho os Espíritos dizem assim, pesquisai esses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder a razão. E vamos encontrar com o orgulho ferido. A Joana termina a frase dizendo, não te irrites, evitando os perigos da ira que instala desequilíbrios graves, né? Então, nessa passagem do Evangelho, ele fala, se vocês pudessem observar um momento de fora, né? Ou seja, você está ali na ira, e se a gente pudesse ser um espectador daquele momento, de como é que nós agimos, nós iremos nos surpreender. Ia sentir vergonha, né? Ia sentir vergonha. E aí eu vou trazer 2 pontos. Vergonha. O primeiro ponto é esse. Perceba que quando a irritação aparece, outra situação comum de gerar ela é porque nós nos sentimos diminuídos, nos sentimos humilhados. E essa sensação, uma sensação de humilhação, veja que o exemplo que você traz, ele fala assim, né? Não pode se tratar uma pessoa dessa forma. De certa maneira, ele também queria entrar ali no processo para como se fosse dar uma lição, não só para ele, mas como se fosse assim, a defender as pessoas, né? As pessoas, o ser humano, nós não podemos tratar o outro assim. Então a gente se sente humilhado. E a humilhação, ela gera vergonha. Mas que coisa curiosa, se pudéssemos olhar o comportamento que a gente tem desproporcional em resposta a essa situação humilhante ou vexatória, a gente também ficaria envergonhado com a reação. Então seria uma vergonha dupla, a vergonha pela humilhação e agora a vergonha pela humilhação de ter perdido totalmente, como se fala, a estribeira. Então não é uma boa reação, assim, no sentido de resolver esse sentimento, porque estava ali a raiva junto com a vergonha, motivada por uma situação de humilhação, e eu respondo com outro comportamento que gera mais vergonha, e eu fico me sentindo humilhado porque me sinto, aí ele fala a palavra dementado. O que seria dementado? Seria assim, perdi a capacidade de raciocínio. Porque aí vem a segunda reflexão. Irritação, um comportamento, pela fala, botar na justiça, brigar mesmo, revidar fisicamente, é o comportamento. Esse comportamento, ele vem em resposta a um sentimento, a uma emoção que vem. Qual a emoção? No final das contas, é raiva. Raiva vinculada à vergonha, porque quando eu sinto vergonha, eu sinto raiva também. Vergonha é uma emoção complexa, raiva, uma emoção básica que está dentro do sentimento de vergonha. Então, é o sentimento. E aí vem, por quê? Porque eu interpreto, que é isso que o Evangelho está colocando, é isso que Emmanuel está dizendo. Eu interpreto que eu fui subestimado, que eu fui desvalorizado, que eu fui colocado para baixo. E isso é importante a gente pensar, porque, por exemplo, agora, esse programa, provavelmente tudo que a gente está refletindo, se a gente estivesse vendo o programa num momento de cólera, de ira, de raiva, a gente nem conseguiria captar,
Porque é tanta raiva que a emoção, deixa a razão nublada. E o comportamento a gente não consegue maneirar. Então, num momento justamente terapêutico, isso serve à terapia. Digamos, passar a limpo alguma situação, com a cabeça fria, ou seja, menos tomado pela emoção intensa, para poder reavaliar o que aconteceu e tentar aprender uma mudança de postura futura. Então, essas reflexões, elas não servem para o momento da Da raiva raiva. em si, mas é para poder, digamos assim, prevenir outras reações desproporcionais. E se a gente não deve ficar assim tão irascível, o que a gente pode fazer quando a gente se sente assim? Conversávamos antes que o oposto dessa irritação seria a subestimação, né? Você se subestimar. A irritação é quando você superestima a si mesmo. E olha só, não é que existam situações vexatórias, humilhantes. Existem, né? Quando a gente está lidando com pessoas que são extremamente egoístas, vaidosas, é natural que ela, pela arrogância dela, ela humilhe os outros e o outro seja colocado numa postura pior do que ele é, com certeza. A questão é que a resposta com agressividade não atende os nossos desejos, que é melhor respondido a partir do que a gente chama de assertividade, né? Então seria assim, irritação é quando eu desproporcionalmente ajo, e essa desproporção pode ser 2 níveis aqui, Ana, que eu estou pensando. Um nível porque eu me estimo muito, é o que a gente tem colocado, e aí qualquer coisinha eu me sinto humilhado, aí o problema é mais da minha superestimação, mas a desproporção também pode ser que não, olha, a situação realmente foi vexatória, não foi porque eu me estimo muito, mas a desproporção está na quantidade de tempo, na quantidade de tempo. Eu estou ficando um dia, eu vou colocar na justiça, ou a desproporção está na atitude de reação. Então, a grande questão é desproporcionalidade. E com a Ou desproporção, adoecer. o adoecer, que é o que ela coloca, né? Instala desequilíbrios graves que a gente podia evitar. Então, a ideia é que eu não saia daqui para um outro patamar, que seria uma omissão, porque a omissão também gera uma agressão contra si mesma, porque eu fico remoendo uma raiva que não consegui colocar para fora pela irritação, pela explosão, mas eu implodo, porque o omisso, quando nós temos atitudes omissas, nós ficamos remoendo uma raiva, e aí a raiva é direcionada para nós. Puxa vida, por que eu não fiz nada? Então a ideia é que o evangelho nos coloca, seja o teu falar de Jesus. Sim, sim, não, não. Isso a gente pode colocar na linguagem psicológica, ou na linguagem até de como se fala, comunicação assertiva. Eu delimito o espaço, expresso o meu incômodo, expresso a minha irritação de maneira saudável, sem cólera, sem ira, mas eu expresso, olha, não gostei disso do que o senhor falou, né? E aí eu vou contornar. A assertividade é algo fundamental para ser como lidar com a raiva de forma saudável e de forma eficaz. Não é só saudável, de forma eficaz, uma forma que atenda aos nossos anseios, sem a gente ficar se sentindo um perturbado depois, ou um dementado depois, como diz o Evangelho, um irascível, ou seja, sem ficar envergonhado. Quando a gente usa a assertividade, a gente consegue drenar a nossa raiva de maneira madura e eficaz. Eu me lembrei de um pai e um filho que eu conheci, conhecidos assim, próximos. E pai separado dá sempre umas dificuldades na relação com os filhos, tem que ter muito acordo, né? E era aniversário do pai, e o filho foi no aniversário, mas saiu cedo, saiu antes do parabéns. Né? E aí o pai perguntou para o filho assim: poxa, meu filho, você não ficou para o parabéns? E aí o filho respondeu: isso é para você ver como é que eu me sentia todas as vezes que você saía rápido dos meus aniversários. Aí ele respirou, eu gostei da resposta dele, ele respirou e disse: poxa, meu filho, eu só queria ter você na foto do meu parabéns. Então, há irritações que são do outro que você pode tomar ou não, você pode deixar com o outro. Compreender que o outro tem dores que eu não tenho condição de resolver, mas eu posso, de alguma maneira, dizer
o quanto que eu amo esse outro, o quanto que esse outro é importante, deixar para o outro pensar. Mas ele poderia ter entrado na justificativa. Não, mas acontece que a sua mãe, porque o seu aniversário, porque isso. Ele não entrou nisso, disse. Poxa, meu filho, que pena. Eu só queria você na minha foto. Meu parabéns. Daí o filho ficou desconcertado, porque ele esperava um duelo, que não aconteceu. Então, a gente também precisa, nesse assunto da irritação, entender que há irritações do outro, que eu posso deixar com o outro, mas poder devolver para o outro alguma palavra amorosa, gentil, alguma palavra que possa ajudá-lo a pensar, a sentir que eu sou importante, que eu não fiz aquilo de propósito. Coisas assim, não é? É o que a Joana está dizendo para a gente aqui, que a tranquilidade de um dia merece, né? Então, quando ela fala, que eu gosto muito quando ela fala assim, mantém tua calma. Amanhã proponha-te sair de casa mais cedo, porque ela está se referindo a trânsito, atraso e tal, mas a gente pode pensar isso para qualquer coisa. O que ela está dizendo para a gente é assim, a gente sempre pode fazer alguma coisa que nos proteja ou que nos ajude, algum recurso para a gente não entrar nessa onda, porque a irritação parece uma onda que te leva, né? Então ela está dizendo assim, o que você pode fazer por você para você não entrar nessas ondas que você já sabe? Ela está dando um exemplo simples, que é, sai mais cedo. Você sair de casa mais cedo pode te ajudar a ter um dia muito melhor. Que tal? Você renunciar a dormir mais um pouquinho e ter um dia melhor. Vale a pena, né? 10 minutos que você não dormiu, 24 horas de bem-estar. Então, levando isso para as nossas adversidades de relacionamento, quais são os 10 minutinhos que eu posso investir de uma atitude diferente para que eu possa ter resultados a longo prazo? A comunicação do pai para o filho não deixa de ser um bom exemplo de uma comunicação assertiva, porque perceba que quando ele fala, poxa, meu filho, ele está comunicando a raiva dele no sentido da frustração. Poxa, meu filho, eu fiquei frustrado. E frustração é uma raiva. Só que ele fala de uma maneira ponderada. Não vou dizer nem calma, vou falar ponderada, né? E fala, eu só queria ter você na minha foto. Então, é um exemplo de uma comunicação assertiva eficaz, né? Comunicou a frustração dele, ele não ficou guardando para dentro, né, dele, nem também entrou numa Acusação. uma acusação, numa vingança, né? Então, esse é um exemplo bom de um tipo de comunicação assertiva, porque as comunicações assertivas, elas tendem a ser mais breves, tendem a ser mais rápidas, né? Elas não são textões, assim, não são... Não é um sermão, né? Não é um sermão, é uma coisa mais pontual, né? E é interessante ela pensar essa questão do tempo. Há também no Livro dos Espíritos a ideia de quando fala sobre o conhecimento de si mesmo, os benfeitores falando que seria importante a gente dedicar um tempo para o aprofundamento de si mesmo, né, que traz uma amplitude espiritual para todos nós. E é isso que a gente está fazendo aqui, dedicando um tempo para aprofundar o nosso dia a dia. E ela coloca a situação bem corriqueira mesmo do trânsito, da pressa. Isso acontece muito nas grandes cidades, mas curiosamente, veja que eu falei o exemplo inicial da ambulância, não era numa grande cidade, não era em Recife, a capital, era no interior, que teoricamente tem um pouco mais de flexibilidade de tempo, mas era um interior que é grande, assim, cresceu. Então é interessante esse crescimento, às vezes sem um amadurecimento, que acaba gerando um comportamento mal educado. Né? O amadurecimento gera uma educação interna, porque em Recife as pessoas já abrem, dão o seu jeito, porque já entenderam, assim, ou já passaram pela situação com mais frequência. Já estiveram numa ambulância. Já estiveram na ambulância e conseguem ter uma certa empatia. E aí eu trago um outro ponto. Se colocar no lugar do outro é um outro exercício também, né? Às vezes eu também já fiz isso. Se a pessoa está tendo um momento de cólera, eu também já tive esse momento de cólera. Eu me recordo no trânsito, uma vez, não são todas, né? Mas eu vou dar um exemplo bom. Que um cidadão estava do meu lado e ele irritou-se, assim, até hoje não entendi muito bem. Irritou-se porque ele queria passar, mas eu estava na minha faixa normal. O sinal fechou, eu parei e ele queria passar. Eu acho que ele queria que eu passasse o sinal vermelho
para ele poder passar. Mas veja que com uma situação totalmente, assim, esdrúxula mesmo, porque era uma faixa dupla. Então, se ele queria, porque ele estava querendo que eu fizesse o errado, né, que eu pudesse causar um acidente comigo, atravessando o sinal vermelho, mas tem outra faixa ali. Se ele quer fazer o errado, que ele pegue a faixa e ele possa ir. Mas ele queria que eu saísse do meu lugar. Então, é uma coisa assim, você vê como é irracional. Uhum. E aí ele pegou o lado assim, né, perdeu o sinal, não atravessou e aí ficou resmungando. E aí eu baixei a janela e ele achou que eu ia brigar, né? E aí eu falei assim, alguma coisa, olha, rapaz, desculpe, aí você queria passar, né, que não deu. Então ele não esperou a atitude, né, dessa, e nem sempre vale a pena baixar o vidro, não. Mas eu estava tão seguro de mim e percebi que eu tinha que colocar para fora essa raiva de maneira saudável, então acabou, ele não teve o que falar, né. É o que a gente fala no popular, deixa o outro brigando sozinho, ou seja, a irritação é dele, não é minha, né, a irritação é dele, deixa o outro brigando sozinho. Muitas vezes eu tento fazer esse treino e de forma, quando dá, é interessante você poder comunicar algo, né? E é interessante que o outro fica espantado. Eu me recordo a Acertado. primeira vez, fica espantado. A primeira vez que eu peguei o carro, Ana, com carteira de motorista, né? Então, peguei o carro do meu pai, foi a primeira vez que eu fui para o Conservatório Pernambucano de Música de carro. Aí eu estava super feliz, mas com medo, né? E foi impressionante, porque a primeira vez que eu saí, bati o carro. Ai, meu Deus, coitado. Mas assim, foi uma coisa de 400 metros da casa de meu pai. E interessante que quando o erro era meio que compartilhado, não era só meu erro da batida, mas a pessoa já saiu desesperada, porque ela estava também preocupada porque ela não tinha condições, assim, não tinha um seguro, etc. E ela estava desesperada. E é interessante que eu falei para ele, não se preocupe, que eu vou arcar com prejuízo. Nem fui ver meio a meio, você também errou, porque é tão difícil a gente admitir o erro, é muito difícil, é muito difícil. Na hora da raiva, é muito difícil o outro admitir o erro. A chance dele admitir o erro é você admitir o seu, admitir a sua parte, né? E aí quando Ajuda eu fiz muito. isso, ajuda muito, talvez seja a chance. Aí quando eu fiz isso, ele se impactou assim positivamente, e curioso que ele falou pro meu pai, rapaz, seu filho já me acalmou, que coisa, né? Ele falou pro meu pai. Aí meu pai ficou feliz pela minha conduta e me falou depois, não sabia que o cara ficou super impressionado assim, porque o senhor acalmou ele e disse que ia apagar a situação e tal. Então, é interessante a gente, da mesma forma, quando se olha vendo a cólera que nos domina e nos envergonha, é também interessante a gente passar limpo as situações que a gente agiu de forma saudável, eficaz, para a gente tentar repetir essa tranquilidade que às vezes nos toma, porque também às vezes nós somos tomados de uma tranquilidade que a gente nem imagina. A gente Não sempre é? pensa, né? A gente pensa assim, É, puxa, a perdi a espiritualidade. cabeça, mas às vezes a gente também consegue colocar a cabeça numa forma que a gente nem consegue. É importante lembrar Colocar para a poder cabeça. tentar repetir, né? Nossa, e sabe o que você me lembrou? Aquele trecho do Evangelho em que Jesus recomenda aos apóstolos como ir pregar na casa dos outros. Uhum. E aí ele diz assim, num determinado trechinho, já no final, em que ele vai dizer assim: se você for com a sua paz na casa do outro, e essa paz não tiver lugar nessa casa, as pessoas não estiverem em condições de receber essa paz, saia com a sua paz. Uhum. Eu fiquei pensando assim, olha que coisa, né? Assim, a gente pode entrar num ambiente contaminado, mas a gente também pode sair desse ambiente difícil, mas não se tomar pela perturbação daquilo. E aí ele diz, para sacudir a poeira da sandália. Né? Então, eu fico assim pensando, talvez ele tenha dito assim, não sai de lá comentando, magoado, ainda com um monte de restos, né? Segue seu caminho. Você fez o melhor que deu, o melhor que foi possível, mas não permita-se perturbar-se pelas perturbações que são do outro. Isso é tão diferente de pensar em egoísmo, né? Porque as pessoas me falam assim, mas isso não seria egoísmo? Não, isso é juízo, o nome disso é juízo. Uhum. Você entra num ambiente confuso, você saber sair desses ambientes confusos. Porque nós não somos heróicos, não é?
sair consertando todo mundo, não é essa a questão. Eu levo o melhor que eu tenho para dar. Às vezes as pessoas não têm condição de receber esse teu melhor. Tá tudo bem num outro momento, mas você aprende a silenciar e segue seu caminho. Quem sabe num outro dia, de uma outra maneira, essas pessoas possam receber o que você tem para dar. De certa forma, é um outro exemplo do que nós colocamos aqui como centralidade dos nossos comentários, que assim, quando você for pregar o evangelho, ou seja, a sua intenção é muito boa, mas Jesus diz assim, olha, às vezes o outro não está preparado, a casa não foi receptiva. Ou seja, baixa a bola, sai, sacode a poeira, porque aí vem uma questão de não se superestimar, não se achar o herói, salvador de tudo. Porque também vem essa irritação, mas eu estou querendo fazer o bem. Mas ninguém enfia evangelho goela abaixo. Ninguém consegue, né? Enfiar evangelho goela abaixo. Essa forçação de barra até para fazer o bem, às vezes mostra uma estima muito elevada, como se nós fôssemos heróis, salvadores, e aí a gente acaba ficando num paradoxo. Eu mato e morro para pregar o bem, né? Então acaba entrando num paradoxo. O paradoxo disso, extremo, são o quê? As guerras santas. O objetivo, teoricamente, é saudável, né? Levar o bem, que a pessoa acredita ser o bem. Mas se eu preciso, né, desproporcionalmente forçar uma barra nesse sentido, aí já está começando a ser paradoxal. E aí Jesus é muito, né, na sua sabedoria, ele fala, olha, nem sempre ir até o fim é o melhor. Às vezes é melhor desistir temporariamente e manter a paz para outro lugar, né? Interessante esse equilíbrio proposto por Jesus nessa fala que você relembra. Porque senão a gente fica teimoso, né? Insiste no que o outro... E aí o outro vai criando mais resistência ainda, fica muito mais difícil. Ana, eu colocaria assim, para a gente encerrar, tem várias passagens boas, mas uma frase que me chamou a atenção, que eu acho que posso ficar guardada na minha cabeça, é: a tranquilidade de todo um dia merece o teu investimento de alguns minutos. Quando ela propõe que você saia de casa mais cedo, se programe. Vale, você roubou a minha frase. Mas foi? tá bom, tá bom, tá bom. Então vou ficar com a seguinte: é isso, saia de casa mais cedo. São pequenas ações que ela está sugerindo. Muito bom. Então vou escolher a seguinte: não te irrites, portanto, evitando os perigos da ira, que instala desequilíbrios graves que podes evitar. Então, esse trechinho, tanto na frase que você escolheu quanto nessa, diz assim: nós podemos fazer alguma coisa para a gente não resvalar nesse lugar que para nós ainda é muito perigoso. Ana, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Muito obrigado para você que esteve conosco e nós convidamos para que você esteja semana que vem novamente com Jesus e Saúde Mental aqui na Web TV Mansão do Caminho. Até lá.